Paz de Cristo a todos. Permitam-me alguns apontamentos acerca do domingo litúrgico em que a Igreja vai celebrar no Brasil a festa da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Esta frase dos apontamentos vai recordar uma observação carinhosa de um padre que faz aniversário nesse mês que serve nas terras goianas. Então a Igreja nos convida a celebrar, por ocasião do dia 15 de agosto, desde 1950, pelo Papa Pio XII, esta solenidade em que a Igreja celebra a Assunção de Nossa Senhora, ou seja, a Virgem Maria que foi assumida por Deus ao final da sua vida, ao final da sua existência. E é o que justamente nós cremos, como diz a carta de São Paulo aos Coríntios, que cada um segundo a ordem determinada dessa ressurreição, primeiro Cristo como primícia daqueles então que muitos virão por ocasião da sua vinda. E assim também os últimos, desta forma da ressurreição. Então esta é a fé da Igreja, que pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo também serão inseridos na glória os que, seguindo o plano de Deus em Jesus Cristo, também vão ressuscitar, vão ser elevados ao céu. E a Virgem Maria se tem justamente nesta fé, da Mãe de Deus, Theotokos, essa primeira reflexão dogmática, que também houve justamente esta concepção, principalmente nos orientais, de que Maria foi, então, ela em corpo e alma, no final da sua vida, ela foi assumida por Deus, o que eles, então, os ortodoxos chamam de da dormição de Nossa Senhora, que ao final de sua vida, Nossa Senhora, então, ela como que dorme e ela é levada pelos anjos para a glória celeste. E a Igreja agora aqui nos chama então a celebrar a festa da Assunção de Nossa Senhora, esperança também da Igreja, a esperança de todos aqueles que levam a vida em Deus. O texto do Evangelho coloca no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, do versículo 39 ao 56. E justamente uma história, uma reflexão, de nascimento e também de término de missão. Por isso, o texto no versículo 39 inicia-se dizendo que naqueles dias Maria ela se levantou e foi às pressas para uma região, para uma casa. Esse termo coloca justamente que naqueles dias para recordar como que um tempo fecundo em que Maria é amada, o nome significa justamente ela como que se ergue, ou seja, ela assume em si o plano de Deus. O anjo, quando vai se lá, fala, não tenhas medo, Maria. Então nós vemos justamente que ela passa desta situação, nessa nova vida, de receio, uma certa insegurança, ela passa então a ser essa nova corajosa. O plano de Deus nos convida justamente a esta realidade. E ela, na sua coragem, ela enfrenta, atravessa as montanhas, de maneira para dizer então dessa coragem, dessa disposição de quem pela fé vai enfrentar os maiores obstáculos. E a fé, ela justamente nos coloca diante desta situação. Aqueles que nascem pela graça de Deus, eles enfrentarão os grandes obstáculos desse mundo material. E ela como que ela ultrapassa, ela vai à pressa no sentido dessa sua disposição, entra nessa casa, sauda Isabel. Esse saudar remete no grego a uma ideia justamente como que um envolvente abraço, a saudação que ela profere
algo que de fato, né, chega, envolve até o interior, tanto é que o nome Isabel, Deus prometeu, ela quando ouve, né, ecoa no ser dela este chamado envolvente que esta amada de Deus traz. Ela diz que a criança estremece no seu ventre. Então aqui esta primeira morada, né, da fé, esta primeira morada da graça, enquanto uma morada interior e um chamado justamente para que a gente possa fazer a morada da fé, ser esta morada da fé. Ela diz que a criança, né, esta expressão brephos, que no grego significa a fase inicial, né, da vida humana no ventre da mãe. Diz que esta criança estremeceu-se, né, uma expressão para manifestar esta existência, né, no seio de sua mãe, no cólon, né, nesta colia que se diz, né, o cólon, né, do interior, e ela ficou cheia do Espírito Santo. Ou seja, no sentido de dizer desta carga máxima da força celestial. E exclama ela como quem grita de uma forte emoção: bendita és tu, ser louvada, né? Em bênção, seja uma pessoa que porta graças, uma pessoa que porta a ação de Deus, e de maneira ela ainda não havia casado, né? Mas bendita és tu entre as mulheres, e uma forma de dizer da exclusividade entre as mais dignas esposas, né? E bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, né, este fruto é sempre aquilo que é o mais desejado é aquele que está no ventre de Maria, e ela queria tanto ser mãe, e ela diz, mas dentro do seu, não que ela despreze o filho, né, que é a grande alegria dela ser mãe, mas ela reconhece que melhor que tem é aquele que é trazido no ventre, né, da Virgem Maria. E ela exclama: de onde me vem a honra da mãe do meu Senhor me visitar? Vir, né? Ou seja, até a indigência dela, né? Ela reconhece a sua pequenez de estar na presença da mãe do Senhor. E aqui nós vamos, né, adentrando um pouco também esta ideia da abadia, né, no sentido dessa devoção que desde o século VIII, né, se tem vinda dos boulos, né, dos portugueses, que aqui se fixam também no Brasil, trazem essa devoção, né, da presença da Mãe de Deus na casa. A abadia, justamente, a casa monástica, onde está o abade, a casa de Deus. Ali está também a Nossa Senhora, que é Mãe de Deus. E esta visão, então, destas vidas nascentes, Jesus no útero, João Batista ali sendo também gerado. Então, faz justamente a gente refletir sobre, dentro desta festa da Assunção, esta vida que nos é começada aqui e que deve desenvolver-se para a glória do céu. Tudo deve ser visto aqui como o plano de Deus, o querido por Deus, uma vida querida por Deus, uma vida que deve ser levada conforme o plano de Deus. E quando Maria, ela, diante das coisas que Isabel vai dizendo a ela, por ela ter acreditado, né, bem-aventurada, ou seja, esta que é abundante, portadora de fortuna, portadora de graça, bendita, né, desta maneira, faz justamente pensar, né, como que é esse plano de Deus, que nós devemos nos animar a viver o plano de Deus. E Maria mesmo, ela testemunha a vivência do plano de Deus, né, no que nós chamamos Magnificat, né, nessa expressão latina,
que ela, então, expressa as ações de Deus, na confiança de quem vai viver o plano de Deus. Ela diz, minha alma glorifica, a alma no sentido, então, da psique, enquanto a concepção da vida, ou seja, a alma dela, a concepção de vida dela é reconhecer a ação perfeita de Deus, a grandeza que Deus faz. Meu espírito, ele exulta, salta, no sentido desse espírito, enquanto o pneuma, a força vital, se alegra, né, em Deus, esta forma justamente para indicar que esta alegria, ela vem desta ação mesma de Deus, enquanto o seu salvador, o seu garantidor. Porque, ela diz, porque ele constatou, né, ele olhou, ou seja, Deus verificou a pobreza, né, de Maria, esta pequenez, como quem, de fato, né, esta pobreza no sentido de quem vai se fiar, vai se confiar em Deus, naquele que ela serve. Diz, e isto não a diminui, isto a faz grandiosa, né, esta confiança em Deus, como ela diz, né, a razão, né, me proclamarão bem-aventurado, ou seja, agraciada, vão reconhecer através das existências, né, de todos os povos, este reconhecimento de que esta pessoa, diante de tantas pessoas, né, uma geração, pensamos quanta gente tem numa geração, de geração em geração, esta pessoa, porque ele realizou maravilhas, esta forma de dizer, né, desta extrapolação. E Deus realizou, ou seja, ele extrapolou através do seu poder, porque o seu nome é santo, como diz, né, dessa identidade inalcançável. Sua misericórdia, ou seja, sua leal compaixão, ou seja, o seu interesse, o seu amor por todos os nascentes, de todos os que nascem são amados de uma forma que Deus se interessa por cada um, por cada vida. Então, algo assim extraordinário, né? Por cada existência, Deus se interessa por cada uma pessoa que nasce, a vida de cada pessoa é importante, e como que Deus dói nele, nesta forma de dizer a sua misericórdia, a sua compaixão. Deus tem um interesse tão grande por cada pessoa, seja quem for, que como que se doesse nele. Este seu amor chega, né, sobre os que o temem, ou seja, este temor como quem se deixa aterrorizar pelo incompreendido, né, dos empreendimentos, dos planos de Deus, né? Ou seja, esses que o temem no sentido de que a minha vida está como o plano de Deus. Manifestou o poder do seu braço, o braço é o local que até onde vai, então até onde ele chega, lá está o poder dele. Desconcertou os corações soberbos, ou seja, esses que levavam, né, um grande desejo somente por suas capacidades, eles perceberam, né, que Deus muito mais faz assim. E tantas coisas belíssimas, né? No final diz que Maria ficou 3 meses com Isabel, depois volta para sua casa. É uma forma de dizer, né, de que Deus prometeu, e na presença de Maria nós vemos que ele então cumpre, como ela mesma diz, né, porque será cumprido. Então levar uma vida de fato, não sabemos quantos meses temos, quantos anos viveremos, então, mas viver uma vida voltada justamente para esta existência total, esta existência, viver o plano de Deus, saber que Deus, ele promete, Deus
cumpre, né, esse voltar para casa. Então um dia a gente voltar para a casa definitiva, a verdadeira abadia, ou seja, a verdadeira casa do Pai, onde está a Mãe de Deus, seja a nossa esperança, e que nós possamos ser peregrinos, então, como tantos romeiros nesse período fazem, e lembrarmos de somos peregrinos, aqui não é nossa morada definitiva. Deus nos enche de graças, bênçãos, maravilhas, milagres, mas existe algo que extrapola justamente a presença eterna junto de Deus, onde está assunta a Virgem Maria. Boa celebração. Não esqueça de levar uma flor para a sua mãe, Nossa Senhora.